Lugares Comuns, com cientista PhD e podcaster Altair de Souza. Estamos vendo um aumento significativo no número de casos de depressão e ansiedade no mundo todo, principalmente em função da pandemia. Inclusive, esse foi o tema dos episódios 220 e 221 do seu podcast com o Ken Fujioka, o Naruhodô. Existe uma única causa? De fato, as prevalências, de depressão e ansiedade no mundo têm aumentado. Isso independente da pandemia. Então, mesmo antes de 2018, já estamos vendo um aumento das prevalências, das incidências de casos de depressão no mundo todo, em geral. A pandemia, na verdade, ajudou a aumentar um pouco mais a prevalência, mas ela não teve uma causa específica tão forte, para além das questões econômicas que talvez aumentem a prevalência mais para frente. Assim, tem várias causas, é um fenômeno bem complexo e multifatorial. Existe o fato da vida ter se tornado mais complexa, se a gente pegar 60 anos atrás, mais ou menos, pelo menos pensando no Brasil, em geral. 60 anos atrás, uma fração significativa das pessoas vivia em ambiente rural ou intermediário entre o urbano e o rural. A vida era um pouco mais previsível, as pessoas tinham menos renda, tinham uma dificuldade de gestão da renda maior, tinha uma renda mais baixa média na população, mas o mundo era mais previsível, as pessoas tinham uma certa previsibilidade sobre o que esperar da realidade. Hoje em dia, principalmente com a tecnologia, a globalização, a gente começou a ter um mundo muito mais complexo e muito mais difícil de lidar do que as nossas crenças permitem. Esse aumento de variáveis que você tem que pensar ao mesmo tempo, seja para decidir o que você vai comer, ou até qual vai ser o seu emprego, ou como você imagina a sua vida daqui a 10 anos, isso se tornou muito mais complexo. Isso aumenta o grau de estresse basal e aumenta também um certo grau de depressão. Uma causa assim, é o fato da vida ter se tornado mais complexa mesmo. E a nossa educação não dar conta de mediar essa relação de um indivíduo em formação com uma sociedade mais complexa. Uma outra causa que é também bem importante, e é bem presente no mundo atual, assim, é que as pessoas começaram a ficar com cada vez mais medo de sofrer. E o que isso quer dizer? A vida nunca foi felicidade. A vida como ela é mesmo, a vida cotidiana, nunca foi a felicidade em si. Não existe essa ideia. Isso é uma ilusão muito séria, assim. Não existe essa questão de vida plena. Na verdade, isso é uma meta, mas você nunca alcança, É o que a gente entende de filosofia como a diferença entre ética e moral. Ética seria um princípio que vale em qualquer situação. Toda aquela máxima que você poderia ter por universal seria um princípio ético. Só que raramente você consegue ser ético. O que você consegue é ser moral. A moralidade é o que você consegue fazer e a ética é o que você gostaria. Isso se aplica, por exemplo, à felicidade, A felicidade não está na vida. A felicidade está no movimento que damos para a vida. E ela acontece em alguns momentos. A maior parte da nossa vida é a busca por algo. A maior parte da nossa vida é sofrimento, é dificuldade. E as pessoas têm cada vez mais sofrido com as dificuldades de uma vida mais complexa, mas também sofrido com o medo de sofrer. E as coisas têm que ser encaradas, assim. Às vezes é difícil, você tem que se desculpar porque você fez bobagem, você tem que aguentar coisas que são inescapáveis para você, você tem que perdoar outras pessoas que você não gostaria. A vida é assim. Isso é uma outra causa do aumento de depressão, que na verdade não é uma depressão, é uma tristeza. As pessoas não querem mais ficar tristes, sendo que a tristeza é algo super importante para a adaptação a um mundo complexo. Então a junção de uma realidade, um mundo mais complexo, e a resistência das pessoas a não sofrer, na verdade, junto com uma demanda que vem dos meios de comunicação, que vem da mídia, da propaganda, do marketing, de que eu tenho a solução para o seu problema, eu vou resolver as questões, faça meu curso, o meu remédio, o meu tratamento, e tudo vai dar certo, você vai buscar uma versão melhor de você mesmo. Isso é completamente perverso, assim, nesse sentido, porque você tenta blindar as pessoas a viverem uma vida que não merece ser vivida. Nesse sentido, porque a pessoa não se expõe a um sofrimento que pode fazer ela perceber, as coisas melhor. Quando a gente acha sempre que a gente está certo, a gente tende a não pensar. Reflita um pouco sobre isso, Quando a gente acha que está certo, a gente tende a não pensar. Quando a gente acha que está errado, necessariamente você vai refletir um pouco. Isso vale para o sofrimento. Quando você percebe que está sofrendo por alguma razão, necessariamente você está
considerando quando você está triste apenas, né? E triste é bem diferente de deprimido. Quando você está triste, necessariamente você reflete alguma coisa. Quando você está, entre aspas, pleno, esse é um momento em que a alienação pode tomar conta de você. É de fato um fenômeno complexo e é dialético, mas acho que essas duas causas cobrem a maior parte da discussão que gostaria de trazer para vocês. Obrigado e até mais.